Boa noite, bem-vindos à primeira entrevista que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dá neste seu ano de mandato. Na próxima terça-feira faz exatamente um ano que foi eleito. É uma entrevista. Boa noite, Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Pergunta que eu lhe faço numa semana de alguma agitação política por causa da crise da TSU é: de que é que nos serve um Presidente tão popular, que depois nem sequer consegue que a concertação social tenha qualquer eficácia? Ora bom, falando da TSU, vale a pena fazer um bocadinho a história desta realidade. O Governo tencionava aprovar unilateralmente por decreto-lei, com base no seu programa, no programa de Governo, portanto estava legitimado para isso, passado no Parlamento, um diploma com a fixação do salário mínimo em 557. Tinha a noção, acho eu, de que isso tinha consequências na vida das pequenas e médias empresas. Já não digo das micro também, e de IPSS e misericórdias. E, portanto, a convicção que eu tenho é que pensava depois, através de outras medidas, mais tarde, olhar para, não direi compensar, mas olhar para a situação desses setores. Simplesmente, no passado, tinha havido, há um ano, mais coisa menos coisa, um acordo, logo no início deste Governo, sobre precisamente esta matéria. E, por outro lado, eu sentia que havia um apelo, e há um apelo, para dar importância à consultação social, que é muito importante na democracia portuguesa. Lembro que o próprio Presidente Cavaco Silva, ao dar posse ao Governo, lembrou que um dos pontos fundamentais que ele devia tomar em consideração era o respeito à consultação social. E, portanto, fui daqueles que se bateram para que, em vez de ser uma medida unilateral, fosse uma medida objeto de acordo. Mas não era fácil. O que é que quer dizer com isso? Mas não era fácil. Bater-me no sentido de, na conversa com o Governo e com os parceiros sociais, para além de publicamente o fazer, defender muito esta ideia. Devia haver um acordo, mais um acordo, sobre esta matéria e até mais amplo. Sim, mas o que há não teve a minha opinião era... O Presidente sabia que este acordo não podia ser cumprido, porque a posição das esquerdas era conhecida. Deixa-me contar a história. E o acordo tinha que ser um acordo a médio prazo. Porque este acordo vinha numa situação muito difícil, que é, no fundo, o processo já ia praticamente no fim. Quer dizer, o Governo já estava disponível para aprovar unilateralmente aquela medida. Do que se tratava era reconverter uma decisão unilateral num acordo. Com riscos. Primeiro, que os parceiros não aceitassem. Eles aceitaram no primeiro ano. Porque era o primeiro ano. Quando digo parceiros, dos patronais e a UGT. Mas ao segundo ano podiam dizer, bom, agora já o gesto está feito, não vamos repetir o gesto. Era preciso um enquadramento de médio prazo. Difícil de negociar atendendo ao adiantado do processo. Segundo lugar, difícil também porque é um governo minoritário e, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em 2012, em que o partido liderante da oposição estava vinculado ao memorando da Troika, aqui o partido liderante da oposição não estava vinculado a obrigação nenhuma. Podia aceitar ou não aceitar. O Governo tinha instrumentos para o fazer. Tinha, porque é por decreto-lei que o Governo aprova esta matéria. Portanto, quer o salário mínimo, quer a descida da TSU. E, portanto, foi um processo difícil. Eu próprio, durante um tempo, me convenci que era um acordo praticamente inviável de se concretizar, não a médio prazo, mas este acordo de prazo. Depois, como sabem, à última hora foi possível concretizar o acordo, mas sabia-se que havia o risco de, dependendo do Governo, elaborar os decretos-leis. Não havia problema. Dependendo dos parceiros, aceitar aquelas condições. Foi difícil. Eu louvo a boa vontade daqueles 5 parceiros. Não foi fácil. Mas que estava na contingência do processo parlamentar. E agora vamos esperar para ver o que dá o processo parlamentar. Agora, há uma coisa que eu tenho... Deixa-me só fazer uma pergunta. Mas há uma coisa que eu tenho a noção. Há ou não há um falhanço para o Presidente da República? Há ou não há um falhanço para o Presidente da República, uma vez que o senhor também tem um poder de influência? E relembro-lhe que, por exemplo, em 2012, numa altura muito mais complicada, Cavaco Silva foi fundamental para um acordo de concertação social. Há ou não há uma guerra perdida para si com o facto deste acordo não poder ser cumprido? Eu não queria comparar com 2012, mas já que compara. Em 2012 havia maioria parlamentar. Sim, mas era um acordo com a Troika que e o partido liderante da oposição estava vinculado ao acordo da Troika. Mas o clima social era terrível. Mas estava vinculado ao acordo da Troika. O Partido Socialista tinha acabado de negociar um conjunto de compromissos de que decorreria o acordo de concertação social.
Agora, o Partido Social Democrata não tem nenhuma vinculação. Não só o governo é minoritário, como o partido líder da oposição é livre de votar como queira. Não há memorando da Troika. Não há nenhuma assinatura do líder da oposição. Em qualquer caso, primeiro ponto, chegou-se a um acordo, é verdade, pontual de concessão social. Chegou-se, e só isso tem mérito. Que não pode ser cumprido. Mas só isso tem mérito. Segundo, vamos esperar para ver o processo até ao fim. Mas o Sr. Presidente sabia, o país inteiro. Porque é que nós, é uma mania portuguesa, porque é que nós começamos a comentar os factos quando a precisão vai no adro? Quer dizer, ainda ao Parlamento não se pronunciou... Era público que o Bloco de Esquerda não queria uma baixa da TSU. Era público que o PCP não queria uma baixa da TSU. Ainda ao Parlamento... Há um acordo com os verdes em que não queriam a baixa da TSU. Mas Bernardo, deixe-me dizer o seguinte, ainda não houve apreciação parlamentar do diploma. Mas os votos está por provar que o efeito útil pretendido, que é salvaguardar as pequenas e médias empresas e as IPSS e misericórdias, não possa ser atingido pela via do diploma ou por outra via correspondendo à preocupação, que é a preocupação de todos nós, que é, no fundo, pensarmos que há muitas entidades dessas que têm muitos trabalhadores com salário mínimo e, portanto, que sofrem consequências porventura apreciáveis na sua vida económica e financeira pela aplicação do diploma legal. Uma questão que seguramente preocupará alguns portugueses é o facto de o contrabalanço de um aumento do salário mínimo ser feito com algum peso para as contas da Segurança Social, que é uma questão que seguramente muitos portugueses têm dúvidas sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Mas esse é precisamente o que não era o caso. Eu vi dizer várias coisas, como por exemplo, dizer que esta era uma solução que era definitiva, era temporária. Segundo, que era uma solução que significava uma sobrecarga para a Segurança Social. Ninguém leu o preâmbulo do diploma. No preâmbulo do diploma diz o seguinte: no ano 2018, o Orçamento de Estado paga à Segurança Social o equivalente aos 50% que a Segurança Social deveria cobrir nos 11 meses dos 12 meses da aplicação do diploma. Portanto, concordava com a medida em si? Mas com certeza, quer dizer, eu aliás defendia publicamente, até por esta razão. É que passamos a vida a dizer, e vamos falar disso adiante, que é preciso crescer economicamente. Para isso é preciso investimento. Para haver investimento é preciso o quê? Criar condições para investimento cá dentro e lá fora. Era um sinal, mas isto era um sinal. Quer dizer, é um sinal, não é só para as empresas, elas próprias, ou para as IPSS, ou para as misericórdias, em termos da sobrecarga no pagamento de salários em relação ao pessoal próprio. Era um sinal em termos de investimento privado. Portanto, acha que isto era um sinal interessante e importante para a economia poder crescer mais? Não, eu acho que sim. Pois é evidente, nós precisamos. Sabe que, se quiser, vamos falar da economia e do crescimento. Eu, quando entrei em funções, me encontrei um panorama que era mais ou menos o seguinte: além de todos os dias me perguntarem quanto é que dissolvia o Parlamento, mas era governantes estrangeiros, investidores portugueses e estrangeiros, olha, é amanhã não, é abril não, é maio, é junho, é julho, é agosto. Era o seguinte, depois era dizer, olha, diga lá, os bolcheviques já tomaram conta do Palácio de Inverno do Czar, que era mais ou menos o que pensava, eu disse, não, já passaram 100 anos e tal, a política é diferente. E depois era o seguinte, já não lhe perguntou isso, já não perguntou, vão cumprir o déficit, não cumpra, mas nem pensar nisso, qual cumprir o déficit, é matematicamente impossível. Ouvi dizer isto, e depois outros diziam, mas não há condições para investimento. E nota-se, o primeiro trimestre do ano passado foi um trimestre que viram em termos de crescimento, em termos de investimento, de paragem, praticamente paragem, foi insignificante. Este era o estado de espírito. E foi preciso mérito dos portugueses em geral, mérito também do governo, mas com alguma ajuda do Presidente, modestamente, foi preciso, junto de investidores, junto de governantes estrangeiros, junto de instituições europeias, explicar, mas não, olha que vai ser cumprido o déficit. Não. Olha que vai haver uma alteração desta situação e, felizmente, começou a ver-se no terceiro trimestre com o crescimento da economia. E os números, que aparentemente já se começa a ter disponíveis dos últimos meses do ano passado, confirmam esta tendência. Eu admito hoje mesmo a hipótese de que o crescimento vá acima de 1,2, que se falava ultimamente, assim como admito a hipótese do déficit
contra mim mesmo, porque eu quase que apostava em relação ao governo que não ia abaixo de 2,5%, que vá abaixo de 2,3% para a saída, não sei se 2,2%. Bom, isto era impensável no começo do ano passado e impensável em março. Estes sinais têm que ser dados. Um dos sinais é também haver concertação social e haver este tipo de medidas. Então deixe-me perguntar-lhe se, perante todos esses sinais positivos que aqui sublinha, se percebe a posição do líder da oposição, do líder do PSD, Pedro Passos Coelho. O senhor almoçou aqui com ele no dia 29 de dezembro. No dia 22 este acordo é alcançado. Tentou a não convencer Pedro Passos Coelho a não chumbar esta proposta. Imagina, o Presidente da República não conta as conversas que tem com os líderes partidários e não faço nenhum comentário sobre o comportamento partidário. O que eu digo é o seguinte. Mas o Presidente sabe que... Eu continuo a acreditar que vai ser possível encontrar em si mesmo, agora mesmo, já nem é pelo facto de haver acordo de concertação social, em si mesmo, uma preocupação em relação às pequenas e médias empresas, por um lado, e por outro lado, relativamente às IPSS e às misericórdias. Mas deixa-me fazer uma pergunta, porque não comentando posições individuais, a verdade é que, antes de ser Presidente da República, foi líder da oposição, Presidente do PSD, e esteve na oposição, foi também professor de Direito Constitucional muitos anos e foi comentador político muitos anos. Não reconhece que a oposição atual está numa situação difícil e inédita, do ponto de vista constitucional, nunca tinha acontecido, que a obriga a marcar linhas vermelhas. Sobretudo porque a solução do governo, que esteve aqui a elogiar indiretamente através dos números económicos, não é autossuficiente em várias situações. Então eu vou dizer o que é que penso sobre o governo e a oposição. E tenho dito várias vezes, mas que não tem sido lida com a suficiente atenção. Para um Presidente da República, sobretudo arrancando nas condições difíceis em que se arrancou, em termos de crispação, de impaciência e divisão política, de risco de instabilidade social e de desconfiança económica e financeira, interna e externa, é muito importante que o Governo seja forte, com uma solução que é uma solução complicada e inédita, como sabemos, o mais forte possível. Isso depende, naturalmente, dos parceiros da área da governação. Até o Presidente da República não se pode substituir. O que ele pode desejar é que eles afirmem o seu compromisso em relação a uma solução governativa em que se empenharam. Enquanto afirmarem, afirmam. Quando deixarem de afirmar, deixam de afirmar. E, por outro lado, que o Governo tenha condições para poder governar. Isto é, cumpram os compromissos internacionais, política externa, política de defesa, política europeia, política financeira, política de crescimento económico e o essencial das políticas sociais. Bom, mas do outro lado também é fundamental para o Presidente que a oposição seja muito forte. Porque é sempre preferível ter dois termos de alternativa. O pior que pode haver é, de repente, se um deles não correr bem, não ter um termo alternativo. E, portanto, a oposição deve ser forte. E por isso eu tenho falado em várias intervenções na estabilidade, quer na área do governo, quer na área da oposição, dos partidos e das lideranças. A minha posição sempre foi, o ideal era que o governo durasse uma legislatura e que as lideranças da oposição tivessem a duração de uma legislatura também e fossem fortes e a oposição fosse forte. Ora, ser forte significa, naturalmente, afirmar-se como oposição. E por isso é que eu não formulo juízos sobre o comportamento nem de uns nem de outros. Não cabe ao Presidente da República estar, nem casos concretos, a dizer fez bem, fez mal. E chumbar até esse é uma forma de mostrar uma oposição forte? Não vou comentar. Então deixe-me perguntar-lhe, um dos seus grandes objetivos era descrispar o país. O que lhe pergunto é, na sociedade civil assistimos, de facto, a alguma descrispação. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Mas que é o mais importante. Sim, mas ao nível dos partidos políticos, e, por exemplo, PSD e PSD essenciais para fazer acordos de regime, isso não se vê. Não há descrispação absolutamente nenhuma. O Sr. Presidente também não conseguiu esse seu objetivo. Bernardo, veja bem. Foi possível, na sociedade civil, encontrar, e vai-se na rua e convive-se com as pessoas e vê-se a maneira como elas passaram este ano e foram passando até ao fim do ano e entraram este ano, e há uma distensão clara. E quando digo pessoas, digo as instituições da sociedade civil em geral. Vivem essa distinção.
E vive até um amor próprio que lhes vem de sucessos com os quais o Presidente não teve nada a ver diretamente, ou teve pouco. Tivemos a vitória de António Guterres, tivemos a vitória do Euro, tivemos a vitória da Web Summit, tivemos várias vitórias, outras dependem. Mas essa distinção não pode ser enganadora? Não, não é enganadora. É positiva, é enganadora. Não é enganadora. Mas mesmo no plano político estrito, note bem o seguinte. As posições dos partidos, as pessoas ligaram muito a este foco que é a TSU. Mas na mesma semana, na mesma semana, PSD e CDS votaram ao lado do PS contra um feriado. Em matéria de feriados e férias, o feriado da terça-feira de Carnaval. Ou seja, e quando houve partidos que vieram propor vamos repensar o regime das férias e feriados, o Governo veio logo dizer não está na agenda para este ano. Portanto, não se pode ser fixista e partir do princípio que há impasses sistemáticos na vida política portuguesa. Não penso isso. Mas há domínios onde naturalmente surgiram consensos. E eu vou ser rápido, porque terão certamente mais questões para colocar. Mas pensem no seguinte. Em matéria de política externa, tem havido consenso. Em matéria de política de defesa, tem havido consenso. Em matéria fundamental de política financeira, tem havido consenso. Em matérias como, por exemplo, a política de saúde. Praticamente o único ponto que periodicamente é aflorado são as PPP. Sim. Porque em relação a tudo o resto... Mas aí o PSD, por exemplo, anuncia que pode votar contra. Em relação a tudo o resto, há a delimitação dos vários setores, público, privado, social. Sim, mas vai ser há uma tendência convergente. Governo. Mas não há bloqueio algum. Vamos falar das PPP. As PPP que estão em causa correspondem a concessões que existem em vários hospitais que terminam entre o final de 2018 e 2019. Portanto, estamos a falar de uma coisa daqui a 1 ano e meio. Mas em hospitais muito importantes, alguns. Eu sei. 1 ano e meio, 2 anos. O que o Ministro da Saúde tem dito, e portanto que é a posição do Governo, parece-me perfeitamente razoável. Que é, vamos abrir os concursos. Vamos avaliar caso a caso. Há casos em que a melhor solução em termos económicos, financeiros e sociais é uma PPP. É o Serviço Nacional de Saúde gerido por privados, como podia ser gerido por sociais. A melhor solução é ser gerido diretamente pelo Estado, é gerido pelo Estado ou pela Administração Pública. Portanto, colocou a questão em termos não de fixismo ideológico, mas em termos de uma solução que é melhor para aquele caso concreto. Mas se precisar de um voto parlamentar, a situação pode ser complexa. Não sejamos pessimistas. Quer dizer, essa ideia de esse pessimismo crónico, para uma questão que se vai colocar daqui a 1 ano e meio ou 2. Então não sei se estão a ver. Vamos ao seu otimismo. Há pouco já fez aí um pouco de... Eu sou otimista realista, não sou irritante. Não é o irritante. E há pouco já fez um pouco de INE. O irritante então seria ditirâmbico sobre a situação portuguesa. Há pouco já fez um pouco de INE, dizendo que o crescimento, enfim, continua e que o déficit até pode ficar abaixo dos 2,3%. Ir acompanhando o que se passa. Eu sei, já percebemos que sabe algumas coisas que se calhar nós todos ainda não sabemos. Vou sentindo. Agora, e Marcos Mendes também eu tinha anunciado este modelo económico, que genericamente tem sido descrito, enfim, de uma forma simplista, como devolução de rendimentos, sim, é o mais certo. Eu tive a ocasião de já dizer, e disse logo quando promulguei o orçamento para 2016, que era uma via diferente da via anterior. A via anterior baseava-se essencialmente num crescimento na base de poupança, investimentos, exportações. E não tanto consumo privado. Consumo privado que decorre largamente, por um lado, da reposição de rendimentos sacrificados durante os anos de crise, e por outro lado, aqui e ali, de reajustamentos salariais, eventualmente, que não têm sido muitos, como se tem visto. Tem sido muito cuidadoso esse panorama. Ora bom, os primeiros números dos primeiros trimestres do ano passado davam a entender que o consumo privado não estava a corresponder às expectativas. Mas também é verdade que o investimento também não e as exportações também não, sobretudo as exportações para fora da Europa. Embora aí houvesse atenuante de mercados que estavam em crise. Mas o terceiro trimestre e, sobretudo, a evolução do final do ano mostra crescimento do consumo de cimento, finalmente, no quarto trimestre. Mostra um aumento claro já das exportações. Mostra um investimento não financeiro, um crescimento de 7,7%. Ou seja... Portanto, estamos no bom caminho, Sr. Presidente. Não. Como eu disse algumas vezes, há um ponto em que há um denominador comum. Investimento, exportação e, ponto fundamental que se tem falado pouco, formação de poupança, são cruciais em qualquer dos dois caminhos. Agora, a dúvida é, além disso, o consumo privado vai completar este panorama ou não?
no terceiro trimestre e porventura no quarto trimestre já há uma subida do consumo privado. Podemos dizer, uma parte é um consumo que tem muito a ver ainda com, no fundo, com exportações, porque tem a ver com o turismo. Noutra parte deve ser interno. Eu acho que vale a pena ter os números fechados do ano 2016, que será daqui por 3 semanas, um mês, para olharmos para trás e vermos o caminho alternativo que foi apresentado por esta formação governamental, o Governo e os seus apoiantes parlamentares, correspondeu às expectativas minimamente ou não correspondeu. Em qualquer caso, eu já exigi na minha mensagem de Ano Novo uma reflexão séria sobre um crescimento muito maior. O que é que eu digo muito maior? Porque 1.3 ou 1.4 não é muito maior. Sim. É verdade que as últimas previsões da Católica e do ISEG para este ano já falam um 7, um 6, um 7, já próximo de 2. Já é diferente. Mas precisamos de mais em termos de investimento e de exportação. Sr. Presidente, sabe o que é que me espanta no seu discurso ao comentário económico? É que não fala da dívida, nem dos juros da dívida, nem do diferencial dos nossos juros face à Alemanha ou face à Espanha, ou o que quiser. Na mensagem de Ano Novo falei da dívida pública. De repente parece... Falei da dívida pública. Fala de todos os números. Na mensagem de Ano Novo falei da dívida pública. Ao falar dos problemas negativos... É um bocadinho difícil. Bom, falei da dívida pública. Como é que resistimos a estas taxas de juros acima de... Então, sobre a dívida pública, eu vou dizer... Porque é onde nós estamos mais expostos. Mas eu vou dizer, sobre dívida pública, aquilo que penso. Primeiro ponto. Em termos de montante da dívida pública bruta, nós tivemos um aumento ao longo de 2016. E uma diminuição no final. Embora com uma descida ligeira mesmo no final de 2016, mas se compararmos com a dívida pública líquida, o panorama é menos grave. Segundo lugar, as pessoas... Alguns comentadores falaram muito do problema da evolução recente a propósito da emissão a 4.2, 2,5, salvo erro. Bom, mas, na mesma sessão, logo a seguir, desceu para abaixo de 4 a taxa de juros. E nas sessões seguintes esteve abaixo de 4. O que significa, portanto, que não consolidou aquela tendência que se dizia, é preocupante, acima de 4. Sabe o que tem a ver aí? É o diferencial face às outras, não é só o valor. Segundo lugar, comparou-se, e foi uma comparação que eu ouvi fazer, com a emissão última que tinha havido, mais ou menos há cerca de um ano, a 3.2. Esqueceu-se que a inflação está no mínimo a 0.6, mas há quem pense que está no mínimo de 1. E que a esperada mesmo na Alemanha está muito acima disso, e na zona euro. E isso entra... Obviamente, na conta que se faz, é preciso abater, descontar na taxa nominal da emissão. Logo a seguir, na semana imediatamente posterior, houve uma emissão de dívida pública a curto prazo, com juros negativos, batendo o recorde anterior. Quer dizer, ou seja, os mercados financeiros... Eu não estou a justificar nada, estou a verificar factos. Não, é que o Sr. Presidente está a fazer um longo historial que não, estou a dizer o seguinte... Queríamos saber a sua opinião, se está ou não está a Está-se a esquecer que o BCE está a desacelerar a compra de dívida, que ao longo do ano a própria inflação pode obrigar a alterar coisas dessas. A situação é que temos um montante elevado, é menos elevado em termos líquidos, que temos uma evolução recente que tem aspectos mais complicados do que outros, portanto não é homogénea, não se pode dizer. Mas, sobretudo, o que eu penso que é importante é que houve uma gestão que começou no governo anterior e continua nesta, de rotação de dívida, substituindo dívida por dívida a mais longo prazo e dívida com juros mais baixos. Sim. Isto é já isso é como se variável. Isto é reestruturação da dívida. Mas é que isto é reestruturação. Não está preocupado com a alteração de política do BCE? É, portanto, pode surgir alguns ao longo, mais para o final deste ano, sobretudo. Já há medidas anunciadas, aliás. É uma realidade que está adquirida. E que está a ser acelerada. E é por isso que a gestão da dívida pública portuguesa e de outras dívidas públicas foi feita por antecipação. Houve um antecipar da emissão da dívida. Agora, Sr. Presidente, temos os Estados Unidos com Donald Trump eleito, temos o Brexit com a saída do Reino Unido da União Europeia, as eleições na Europa que se seguem. O que eu lhe pergunto é, com estas condicionantes todas, a forma como está a nossa taxa de juros, estamos ou não estamos demasiado fragilizados? Se estamos ou não estamos demasiado expostos. Vamos ver o que é que é preciso fazer para ter uma política relativamente à dívida pública. Primeiro, diminuir consistentemente o déficit. Está a acontecer. Segundo, fazer crescer o investimento. Está a acontecer a ritmo insuficiente. Tem que ser mais acelerado.
Terceiro, aumentar a formação de poupança, sem dúvida. Quarto, ir reestruturando pacificamente a dívida em prazos e em juros. Está a ser feito. Quinto, ter permanentemente presente no diálogo com os nossos parceiros europeus, porque isto não pode ser uma posição insensata, unilateral e insensata, tendo presente a evolução do mundo, a evolução da Europa, que é complexa, e em função disso, ir estudando qual a melhor maneira de criar condições para que os mercados, tal como tem acontecido, e viram que em Davos o Fundo Monetário Internacional veio a reconhecer a evolução positiva, reconheçam uma evolução positiva. A saída, por exemplo, do processo de déficit excessivo é uma ajuda. Quer dizer, isto são... E essa política é que é fundamental que continue. Essa política é fundamental que continue, que o Governo continue. É fundamental. Um dos setores que nos tem também exposto de uma maneira, enfim, mais prolongada do que estávamos à espera é o da banca. Tivemos o caso Banif, depois tivemos este tempo todo agora com a Caixa, agora estamos com o novo banco. Acha a nacionalização uma solução aceitável ou preferia uma venda ou uma liquidação? Primeiro, deixe-me dizer rapidamente o seguinte. Eu disse várias vezes que era o principal problema português durante o ano de 2016. Até superior ao problema do déficit. Sim, mas não foi resolvido. E houve, perdão, não foi resolvido, vamos ver peça por peça. Primeira peça, entre março e o verão de 2016 havia um banco privado, o BPI, em que a definição do capital e da liderança de capital estava por definido. Sim, já está definido. Está definido. Certo. Depois havia outro banco, o BCP, relativamente ao qual a composição do capital. Só me está a falar de bancos privados. Sim, mas bancos privados, em que foi muito importante a intervenção pública para que houvesse... Eu sei que fui atacado e foi atacado o Governo por haver intervenção pública. Se não tem havido intervenção pública, não tem havido a evolução privada que houve. Bom, BCP está num processo que é positivo. Caixa, vamos ter para a semana os nomes todos da administração em condições de entrar em gestão. A reestruturação está a avançar, a recapitalização foi aprovada, não foi considerada ajuda de Estado, coisa que era impensável na primavera. Eu devo dizer que houve ali semanas na primavera em que eu olhava e não havia um problema no sistema bancário que estivesse a ser possível resolver. E isso foi ultrapassado. Bom, houve o barulho da declaração de rendimentos. Era óbvio, era cumprir a lei. Para mim nunca foi uma dúvida. Agora, vamos ao novo banco. Já perceberam que era falar do novo banco. Para si nunca foi uma dúvida de que teria que mostrar a declaração de rendimento? Para mim nem para o Primeiro-Ministro. Pelos vistos foi para outros, mas para mim, para o Primeiro-Ministro não foi. E falámos disso N vezes. Agora, em relação ao novo banco, é muito simples. Há 3 pontos que o Governo definiu com os quais concordo. Primeiro, não se pode partir o novo banco. Não faz sentido. Um banco com aquela importância, nomeadamente em pequenas e médias empresas, não se pode partir. Segundo, não dá como estragar o processo de déficit excessivo por conta do novo banco. Portanto, está fora de causa uma solução que significa perturbar, esvaziar o que foi o esforço dos portugueses ao longo destes anos. Começou no governo anterior e continua neste governo. Terceiro, tem que ser aceito pelo BCE, como é evidente. E quarto, deve sacrificar o mínimo possível os outros bancos, que, como sabem, estão comprometidos no Fundo de Resolução Bancária. Dentro deste quadro, há várias soluções alternativas. O processo está nas mãos do Banco de Portugal, apresentará uma proposta. Eu acho que há vários caminhos possíveis, mas não é o Presidente da República que tem de achar, nem pode achar em público. Quem deve achar é, em primeiro lugar, o Banco de Portugal e depois o Governo. Vamos esperar para ver. Uma coisa é certa, não pode ser uma solução que vá contra estas linhas definidas e bem pelo Governo. Claro. Só mais uma questão sobre a banca, que é, elencou todas as questões que têm sido resolvidas. Ainda faltam os NPLs. Embora, ainda exatamente, os NPLs. Não, mas é isto, aqueles ativos problemáticos. Apoia a criação de um chamado banco mau para um veículo onde se põe... É isso. Bom, a resposta é esta. Está a ser estudado pelo Banco de Portugal, em conjunto com o BCE e com a Comissão. Tem que ser uma solução aceita a nível europeu, que permita libertar as instituições bancárias que têm esses ativos problemáticos de ativos problemáticos na medida do possível. E como é que se pode criar isso sem que os contribuintes portugueses possam ser chamados? Sem onerar os contribuintes portugueses. Sabe, já ninguém acredita nisso. Por isso é que está a estudar até onde é que é possível uma solução privada que não onere os contribuintes portugueses. Vamos ver. Sr. Presidente, disse numa entrevista ao Expresso há pouco mais de um ano que continuou a privar com o Ricardo Salgado.
Numa outra entrevista, passado pouco tempo, disse que no momento em que houvesse uma colisão entre a sua amizade e o exercício das funções, o que se sobrepunha era o exercício das funções. Exatamente. O que lhe pergunto é se continua a achar que não há incompatibilidade na sua amizade com o Ricardo Salgado. Continuo a achar exatamente o mesmo. Na medida em que haja uma evolução processual, mas eu não comento processos concretos, haja uma situação em que significa uma colisão, implica uma colisão entre o interesse público que o Presidente da República representa, representando os portugueses todos e também o Estado, e uma relação de amizade, naturalmente a função se propõe-se, não apaga o que a relação da amizade teve, mas na sua manifestação impõe-se. Não querendo comentar casos, não querendo nem podendo comentar casos concretos, acha que um processo judicial que envolve um ex-primeiro-ministro, que é uma situação inédita na democracia portuguesa, não, mas acha que no momento em que os eleitores, em Portugal, na Europa, no mundo todo, estão muito descrentes na democracia, não acha que isso pode ser uma grande machadada na relação entre os eleitores e os eleitos? Olha, o que eu posso dizer em abstrato é o seguinte: os chamados populismos alimentam-se de causas de insatisfação. Além da crise económica, da crise financeira, da crise social, da desilusão em relação aos comportamentos políticos, em relação aos seus exemplos, à contradição entre o que fazem e aquilo que dizem. E, portanto, a justiça, mas eu tenho falado muito da justiça, a justiça é uma peça-chave. Porque a justiça tem nas suas mãos garantir a transparência da política. Mas só garante a transparência da política se for uma justiça rápida. Uma justiça feita quando os próprios estão mortos. Claro. Isto é, não sei quantas gerações depois. É uma justiça que verdadeiramente não está à altura. Eu não estou com isto a questionar, como alguns perguntaram, mas está a questionar os direitos dos cidadãos. Não estou a questionar, estou a dizer é que o sistema de justiça que não consegue, em geral, e em matérias sensíveis para a transparência política, em tempo útil, dar uma resposta, qualquer que ela seja, à preocupação dos cidadãos, vê-se numa situação muito complicada em termos da vivência e da força do Estado Democrático. Sr. Presidente, disse que ia ser um Presidente hiperativo. O que lhe pergunto é se o Presidente não acha que às vezes exagera, não teme que as pessoas se cansem de si? Eu agora a resposta fácil é dizer até agora não se cansaram. Mas isso era uma resposta muito fácil. Sim, está bem. Não, eu respondo de outra maneira. Digo, primeiro, as pessoas são como são. O Presidente Soares era como era, aliás, diferente do Presidente. Até já tem alguma agenda. O Presidente Soares era bem mais hiperativo do que eu, por exemplo. Mas era diferente do Presidente Cavaco, do Presidente Sampaio, do Presidente Dias. São como são. E não mudam quando chegam à função. Era estranho que mudassem. Em segundo lugar, o tempo político hoje é muito acelerado. Ninguém nota, mas o Presidente Obama intervinha todos os dias. A Sra. Merkel interveio todos os dias. A Sra. Theresa May intervém todos os dias. O Presidente Hollande intervém todos os dias. Terceiro, há uma componente fundamental que é a componente de esclarecimento da opinião pública. De explicação à opinião pública. As pessoas querem tentar compreender. Pode depois, quem explica, não conseguir. Quarta, prevenir conflitos. Para prevenir, para intervir estabilizando, foi, penso eu, muito importante intervir muito no primeiro ano de exercício de mandato. Mesmo que às vezes o acusem de dizer coisas que não deve, por exemplo, quando falou da Caixa, anunciando uma solução para dali a alguns dias, que não cumpriu uma missão dissuasora fundamental naquele momento. E em consciência era aquilo que estava previsto e depois não aconteceu. Como sabem, em relação à Caixa, depois aconteceram coisas, um pouco ruído que não se esperava. É um preço que se tem de pagar. Por essa intervenção estabilizadora, tem de se pagar preços de vez em quando. Sr. Presidente, fala com muita gente, tem uma agenda super preenchida, tem fama de não dormir, de estar sempre ao telefone, mas depois parece uma pessoa muito solitária. Mas sabe que quando chega a Presidente da República a pessoa é muito solitária. As decisões são todas solitárias. Vetar ou não vetar é solitário. Promulgar ou não promulgar é solitário. Ninguém notou, mas eu, em 39 diplomas, formulei comentários no sítio da Presidência da República. Mas sendo-se um homem só? Portanto, o Presidente da República, mesmo estando próximo, e é difícil estar mais próximo do que eu estou, e sinto muito apoiado e muito identificado, e isso fortalece o meu ânimo e fortalece o peso das minhas decisões. Mas na hora da verdade tem que ser uma decisão de uma pessoa. Não há Presidência da República. A minha questão era outra, chamada Presidência da República, eu quando disse que não há porta-voz da Presidência, é que não há. A minha questão era outra, é se tem vida para além disto. Então não tenho. Então, ainda ontem fui despedir-me dos meus netos ao aeroporto. E hoje foi à praia. Tenho vida familiar, tenho vida... Eu mais, mantenho a vida
Para além de muitas expectativas, continuo a nadar quando posso, continuo a fazer compras no mesmo hipermercado, ou na mesma mercearia, ou na mesma drogaria, continuo a lidar e a falar com as mesmas pessoas com que falava. Estamos no último minuto da entrevista, Sr. Presidente. Há uma pergunta que gostava de lhe fazer, porque nunca ficou bem claro. O Sr. Presidente vai fazer ou quer fazer 1 ou 2 mandatos? Então, vou ser muito claro sobre isso. O ideal para mim era haver um só mandato de 6, 7 anos. Mas não é o que existe. E, portanto, não sendo o que existe, eu vou tomar uma decisão sobre essa matéria até setembro de 2020. Vou fazer o que já fiz agora nas eleições legislativas regionais dos Açores. Tem que ser convocados até X dias antes. Vou convocar bem antes as eleições presidenciais. E no momento em convocar, estará claro se eu sou candidato ou não, para não haver a confusão de ser presidente e ser candidato ao mesmo tempo, ou não ser candidato e, em qualquer caso, estar a fazer caixinha ou guardar até muito tarde a revelação da posição. Portanto, direi qual é a minha posição até ao mês de setembro de 2020. Sr. Presidente, muito obrigado por esta entrevista. Infelizmente o tempo passou muito rápido. Fica então esta entrevista, a primeira entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, agora que se cumpre 1 ano de mandato, mais precisamente na próxima terça-feira, faz 1 ano desde que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República. Boa noite, muito obrigado.